Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. Desta vez o nosso trabalho será um pouco diferente, que nós dividiremos o tema em 3 etapas. A primeira, nós falaremos sobre algumas pandemias. A segunda, nós daremos continuidade e arremataremos na terceira. O nosso título será alguma das maiores pandemias da história da humanidade. Algumas, não todas, porque foram muitas. Vamos lá? Pandemia. Do grego pan, que significa tudo, todos ou em toda a sua totalidade, mais demos, que é igual povo ou povos. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que a Covid-19, causada pelo novo coronavírus que surgiu em Wuhan, na China, é uma pandemia. A pandemia é o pior dos horrores quando o assunto são as infecções ou áreas infectadas, e é fruto de uma epidemia descontrolada que acaba afetando o mundo e os seus continentes, no mínimo 2 continentes. A OMS alerta a população mundial sobre a existência de uma pandemia a partir da constatação de doenças letais que ocasionam enormes alterações demográficas, políticas, econômicas, etc. O nosso trabalho de hoje é citar algumas das piores pandemias que afetaram o mundo e afeta até os dias de hoje. Iniciaremos com varíola. Os primeiros surtos se deram antes mesmo da era cristã. Durante todo o século XX, a varíola causou a morte de 300 a 500 milhões de pessoas. Ela foi erradicada definitivamente em 1980. A partir do século XVIII, a varíola começou a ser controlada com a criação da vacina contra a varíola por Edward Jenner em 1797, portanto há 224 anos. Aliás, Edward Jenner foi o homem que descobriu a primeira vacina no mundo. A varíola é considerada a única doença já erradicada. Peste negra. Peste negra, cujo nome verdadeiro é peste bubônica. Bubônica vem de bubões ou bulbos, que são inchaços infecciosos no sistema linfático, regiões das axilas, virilha e pescoço, causada pela bactéria Yersinia pestis. A doença é transmitida ao ser humano pelas pulgas dos ratos e outros roedores, e principalmente por falta de saneamento básico e higiene. Em outras épocas, essa doença atingiu proporções desastrosas. O período de 1347 a 1346 e 53, 6 anos, portanto, até normalizar a situação, demorou pelo menos 10 anos. Olha só a ironia do destino. O Miguel Falabella, ele gravou um vídeo sobre a peste negra, onde ele narra o seguinte, aspas, na Idade Média, o Papa Gregório IX, em torno de 1223, lançou a Inquisição Católica. Logo no início, somente na Espanha, 32 mil pessoas foram queimadas na fogueira, acusadas de heresia por essa decisão insana. Esse Papa Gregório IX, não satisfeito por lançar a Inquisição Católica, ele então lança uma bula papal na qual ele associa os gatos a cultos ao demônio. Os gatos então foram cruelmente, barbaramente dizimados na Europa na Idade Média. Qual foi o desfecho? Os ratos fizeram a festa. A população de ratos aumentou tão exageradamente que eles, portadores de pulgas, que por sua vez traziam a bactéria que provocava a peste bubônica, que passou a ser conhecida como peste negra, que dizimou mais de 200 milhões de pessoas a partir do ano de 1347, onde o surto então teve o início. Quem matou os gatos cavou sua própria sepultura e de outros milhões de inocentes.
Ela começava e ainda começa, pois não foi completamente erradicada, mas tem cura se procurada ajuda a tempo. Ela começava com a gripe forte, provocando inchaço dos gânglios, aparecimento de bolhas e pus e sangue em várias partes do corpo, causando um odor insuportável. Foi no século XVII que novos surtos da doença apareceram e fizeram surgir uma imagem que se tornou emblemática até os dias de hoje. Os médicos usavam uma espécie de vestido que os cobriam da cabeça aos pés e uma máscara que imitava o bico de pássaros, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Chegava a ser assustadora a aparência do traje. A razão desses trajes esquisitos e assustadores era a falta de conhecimento científico acerca da verdadeira causa da doença. Os médicos acreditavam que os perfumes fortes, vindo das ervas medicinais colocadas internamente nos bicos das máscaras, poderiam protegê-los da peste, e o modelo do bico era de proporcionar tempo suficiente para purificar o ar. Segundo estudos, os perfumes exalavam um coquetel de 55 tipos de ervas e outros compostos. A lógica das máscaras era justamente essa: evitar que o mau cheiro e a bactéria chegasse ao nariz dos médicos. Cólera, vibrião colérico. E aí, se diz o cólera ou a cólera? Segundo a professora Valentina Coelho e outras fontes consultadas, a palavra cólera, quando se refere à doença, é um substantivo comum de dois gêneros, portanto, pode ser citado tanto no masculino quanto no feminino. Eu optei pelo feminino por ser a mais usada e por ser mais popular, inclusive. Período de ataque da cólera, 1817 a 1824. A origem da cólera encontra-se na Ásia, mais precisamente na Índia, pelo rio Ganges, a partir do qual se espalhou por todo o mundo. Uma das doenças mais antigas do mundo. O nome cólera já era usada desde a era cristã, porém não era considerada na época, lógico, pandemia. Pandemia aconteceu a partir da saída da Índia, se espalhando para outros países e depois para os outros continentes. A primeira aconteceu em 1831 na Inglaterra. O surto veio em 1840 a 1850. A cólera foi descoberta pelo médico alemão Robert Koch em 1883, o mesmo médico que descobriu a tuberculose. Também entra em cena um respeitado médico inglês, John Snell. Preocupado com a cólera, Snell, que aos poucos formulou a hipótese de que a cólera seria transmitida por água contaminada por fezes e a contaminação se daria por via oral. Foi ele quem descobriu como a cólera se espalhava. Segundo a ONU News, a cólera mata cerca de 95 mil pessoas e afeta mais de 2,9 milhões a cada ano em todo o mundo. Números que poderiam ser evitados com fornecimento adequado de água potável e saneamento básico e ambiental. Os principais sintomas da doença são diarreia, vômitos, desidratação, dores abdominais e cãibras, causados principalmente por locais que não têm água encanada ou com saneamento básico inadequado, em que não há coleta de lixo ou que há esgoto a céu aberto, pobreza extrema, alimentos e fezes humanas contaminados pela bactéria. Da mesma forma, peixes, frutos do mar crus ou mal cozidos e até mesmo gelo fabricado com água não tratada. Situação que pode levar a pessoa à morte. A cólera ainda continua atingindo diversas pessoas no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos. Já aconteceram 7 ondas de cólera na história da humanidade, sendo a maior delas no século XIX, e resiste até os dias de hoje, porém mais branda. Infelizmente, o Brasil recebeu o título do terceiro país com mais
casos de cólera no mundo. Mas o mundo é desigual. O saneamento básico ainda hoje está longe de ser universal. E, infelizmente, a cólera persiste. Tuberculose. A bactéria é o Bacillus de Koch. Período de surto de 1850 a 1950. Número de mortes, cerca de 1 bilhão de pessoas. Foi a partir de 1850 que a tuberculose começou a atacar uma boa parte da população, causada por uma bactéria chamada Bacilo de Koch. Ela afeta os pulmões, causando insuficiência respiratória, atingindo até mesmo a pele, os olhos, gânglios linfáticos e os ossos. As pessoas vítimas dessa doença começam a ter crises horríveis de tosse aguda e às vezes até escarram sangue e pus. Mesmo no século XX, a tuberculose continua a atingir pessoas em quase todo o mundo. As estatísticas apontam que ela já matou cerca de 1 bilhão de pessoas, como havia dito. A tuberculose hoje está controlada, porém continua presente em alguns países do mundo, inclusive aqui no Brasil e outros países subdesenvolvidos. A cura se dá com tratamentos à base de antibióticos fornecidos pelo SUS. As autoridades sanitárias nacionais e internacionais estão sempre alertando para o perigo do retorno ainda mais radical da doença. Apesar de todo o tratamento disponível, como também a vacina BCG, somente no ano de 1998 foram notificados em todo o mundo mais de 3.650.000 casos de tuberculose. No Brasil, estima-se em 90 mil o número de casos novos que surgem anualmente, e destes, cerca de 6 mil evoluem para o óbito, segundo a OMS. Esta foi a primeira parte do nosso trabalho sobre pandemias. Aguardo vocês na segunda e na terceira parte. Até lá!